A palavra de hoje é uma grande resposta para nós e eu oro para isso. Na vida de fé, existem vários estilos de vida de fé. Então, porque você é filho de Deus, às vezes você pensa, eu tenho que ir ao culto, eu tenho que orar. E muitas pessoas têm uma vida de fé dessa forma. Mas se você permanecer nesse estilo de fé, vai ser muito difícil você receber a resposta verdadeira. O estilo de vida da fé verdadeira é você pensar por que eu fui salvo e para o que eu fui salvo. E quando você souber essa resposta, você foca no que Deus quer. Vocês sabem que existia um homem chamado Jó. E Jó, ele era uma pessoa íntegra. Não existia nenhum erro. Ele era uma pessoa honesta, íntegro, justo. Mas Deus não colocou Jó como protagonista. Quem ele chamou? Chamou Abraão, que era da mesma época de Jó. E Abraão também, ele teve vários erros. Mas Abraão, ao contrário de José, focou o porquê Deus chamou ele, a missão. Então, por que Deus nos chamou nessa era de tantas idolatrias para pregarmos, né? Abraão sabia disso, para ir para Canaã e cumprir o plano de Deus. Abraão sabia claramente qual era o plano de Deus e por que Deus tinha chamado ele. Então, Deus não é o Deus de Jó, mas sim o Deus de Abraão. Então, nós também precisamos fazer essa pergunta: por que Deus me chamou? E quando você souber esse propósito claramente, você cumprirá o plano de Deus. E ele se tornará o teu Deus. Na Bíblia, tem uma grande história Então, a primeira história da Bíblia é sobre a história de que Deus salva o povo dele do Egito, né, da escravidão do Egito. Então, tinha muitos israelenses naquela época, mas não tinha nenhum que estava focado em cumprir a missão de Deus. Apenas Moisés. Ele sabia claramente qual era a missão de Deus, o plano de Deus. E então Moisés é chamado naquela época. E Moisés naquela época tinha 80 anos, já era um idoso. E ele foi usado grandemente por Deus naquela época. Então tem uma segunda fluxo na Bíblia. Ir para levantar o templo e esperar o Cristo vir. Então Davi, ele tomou posse dessa missão. Então Deus chama Davi, e ele é próspero. E então Davi, ele constrói o templo do Senhor. Terceiro fluxo da Bíblia. Após Jesus ter vindo, o Senhor então chama Paulo. Esse capítulo 9 de Atos, ele fala sobre o chamado de Paulo. Como Deus chamou Paulo? Por que Paulo foi chamado? Para que Jesus Cristo fosse pregado para todo o mundo. E esse era o propósito absoluto de Deus. Nós, seres humanos, nós não percebemos, mas nós nascemos escravos do diabo. E nós, sem ninguém nos obrigar, nós idolatramos. Se você é indiano, você é hindu, né? Da religião hindu. Se você é paquistanês, você fica ali crendo no islâmico. E se você é japonês, você vai sem pensar no Jinja, né? Nos templos. Adorar deuses falsos.
Desde que nós entramos nesse ano, todos os dias eu vou até o templo Atsuta. E lá eu vejo, para orar, né, para repreender Satanás. E lá eu vejo muitas pessoas todos os dias indo. Então lá em janeiro, geralmente os japoneses têm tradição de ir ao templo, né, porque é ano novo. Mas agora não é mais janeiro, já estamos no final de fevereiro e ainda há muitas pessoas indo lá. E ninguém está obrigando eles a ir até os templos para orar. Por que essas pessoas estão indo até o templo? Porque é o destino delas. Ou seja, porque elas são escravas do diabo. Então elas vão lá, elas se benzem lá e elas oram ali para aqueles deuses falsos, aqueles demônios, e são endemoniadas. Por que eles ficam fazendo tanta idolatria e a terceira e quarta geração é amaldiçoada? Porque ninguém pregou o evangelho para essas pessoas. Os japoneses, eles precisam ser salvos. E eles ainda não encontraram uma pessoa que queima o coração para pregar para eles. Então, as mensagens que eu tenho trazido nesses últimos dias sobre o impedimento de Satanás, sobre a incredulidade, né? Então, Satanás, ele vem e aí ele destrói a tua família e ele amaldiçoa as próximas gerações. Mas ninguém vai adorar um ídolo querendo que a sua família seja destruída, né? Querendo sofrer. Eles estão dentro de um destino de destruição, né? Eles estão fazendo isso. E eles não sabem que o Cristo veio e já destruiu Satanás, que causa todo esse sofrimento e destruição na vida deles. Satanás é o causador. E ninguém avisou essas pessoas sobre isso. Ninguém pregou isso para essas pessoas. Ninguém pregou o evangelho para elas. E é por isso que elas não sabem. Porque estão sofrendo e estão sendo destruídas. Então, nessa era que nós estamos vivendo, precisamos pregar um evangelho. O evangelho genuíno. E esse é o propósito de Deus. E é por isso que Deus nos chamou e nos salvou. E nós precisamos tomar posse disso. E tudo será transformado. E, para falar a verdade, Paulo, ele não era um evangelista. Ele era um endemoniado que perseguia, né, os cristãos, a igreja. O nome de Paulo era Saulo. E ele era da família do rei Saul, né? Ele era de uma família real. E provavelmente, por causa de Saul, ele recebeu o nome de Saulo, né? Veio dessa descendência do rei Saul. Então, Saulo, ele era muito judeu, né? Ele era muito. E ele morava em Damasco, ele foi estudar, né, em Damasco. E ele era uma pessoa que perseguia os cristãos. Quando Estevão, discípulo de Jesus, estava ali sendo assassinado, Saulo estava presente. E Saulo, ele foi tão bem visto por causa desse mártir de Estevão, que Paulo se tornou até mesmo um político, né? Então ele ganhou, ele estava bem focado em perseguir verdadeiramente mais e mais os cristãos. E aqui no capítulo 9, o que estava acontecendo? Saulo já tinha saído, né, lá de Israel e estava indo já em direção a outros países para perseguir os cristãos. Ele estava a caminho de Damasco aqui, né, no capítulo 9, e acontece um incidente. Ele escutou do céu alguém chamando o nome dele. Saulo, Saulo, por que você me persegue?
E então Saulo cai de joelhos, né? E então Jesus fala para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. E então nesse momento Saulo se transforma em Paulo. E aí após isso, através de um discípulo chamado Ananias, Saulo então entende o seu chamado e a vida dele muda completamente. 180 graus. Então, para Deus, não importa como que era a sua vida no passado. Não importa se você foi usado por Satanás no passado. Quando você encontra Cristo, você é transformado 180 graus. E se você está disposto, Deus, ele, né, a entender o chamado de Deus. Então, você é transformado. Mas se nós, como filhos de Deus, não conseguimos entender qual é o chamado de Deus, existem muitas pessoas que elas não entendem qual é esse chamado, esse propósito. Elas simplesmente só acham que tem que vir à igreja e viver integramente. Não pode terminar assim a sua vida. Porque existe uma razão por Deus te salvar. Existe um chamado, mandato, e não importa como você viveu até agora. Nós precisamos viver como Paulo. E eu oro para isso, que a nossa vida seja transformada hoje, 180 graus, assim como a vida de Paulo foi transformada. Então, existe ainda o propósito de Deus, que é pregar o evangelho, mas ainda existe muitas pessoas resistentes a isso. Por exemplo, existe o comunismo, né? O comunismo, ele faz a liderança, né, de países comunistas, eles impedem as pessoas de pregar Cristo, de crer em Cristo. Por exemplo, o Kim Jong-un, que é do Coreia do Norte, ele é totalmente contra. Mas se ele for salvo, Deus pode transformar completamente 180 graus aquele país, aquela nação, e se tornar uma nação cristã. Então, o que aconteceu com Paulo ali naquele momento é a mesma coisa que acontecer com o Kim Jong-un da Coreia do Norte. Entende? Por exemplo, na época Edo, no Japão, eles perseguiram por muitos anos os cristãos aqui no Japão. Na época do Meiji, na era Meiji, nós pensamos que ia, né, o cristianismo avançar, mas aí então eles trazem o shintoísmo e começam a adorar o imperador como Deus. E então continua essa perseguição com os cristãos. E após a guerra, aparecem outras seitas como Soka Gakkai, Toitsukyōkai, né, a Igreja da Unificação, e muitos líderes se juntam a essas seitas. E não aparece ninguém com o coração queimando para pregar o evangelho para os japoneses, para cumprir esse mandato de Deus, esse mandato do céu aqui na Terra. E vocês sabem, na época Meiji, veio muitos missionários para o Japão e eles não ensinaram os jovens cristãos japoneses que eles foram chamados para pregar o evangelho. Nenhum desses missionários ensinou isso. O que eles ensinaram, então? Eles ensinaram o Son no Joyo, ou seja, você precisa estar disposto a cumprir o que o imperador do seu país manda.
os grandes homens do Japão não ficasse satisfeito apenas em pregar o evangelho para os jovens, mas verdadeiramente fazer com que tivesse o propósito de transformar a nação japonesa em uma nação cristã, ia ser totalmente diferente. Mas hoje nós vivemos isso também, porque na verdade a maioria das igrejas aqui dentro do Japão estão apenas pregando, seja justo, seja honesto, né? Seja amoroso, e estão continuando o mesmo erro que aconteceu lá na era Meiji, e Satanás continua roubando e destruindo. Mas nós da Igreja Missionária Evangélica precisamos tomar posse do mandato do céu. Pelo menos nós precisamos tomar posse e viver para esse mandato. E sabe o que acontecerá? Deus fará. Deus deu um mandato para Paulo. Você irá para os gentios e também pregará para os gentios e para os seus reis. E perante o povo de Israel, você é o meu instrumento escolhido. Nós precisamos prestar atenção, sabe aonde? Nesse ponto, versículo 15. E seus reis. Né? Não tinha para outras pessoas esse mandato de pregar para os reis. Somente Paulo recebeu esse mandato. Vá e pregue para os reis. Porque para muitas pessoas escutarem o evangelho, quem está no topo dessa nação precisa primeiramente ser salvo. Então, foi esse mandato que Paulo recebeu. E quando você entende que você tem um mandato de pregar para os reis das nações, você vai diretamente a esses reis, né? Porque você já entendeu o seu mandato. Então, no culto das 10 horas, nós tivemos a presença de um político aqui de Nagoya e ele adorou conosco. Após o culto, nós conversamos por 10 minutos e o coração dele foi aberto. Ele nunca escutou o evangelho. Mas quando você toma posse desse mandato, que você vai pregar para esse tipo de pessoa que está no top, né, da nação, Deus ele começa a enviar essas pessoas para você. Hoje também pela tarde, virá outro político que está já estudando a palavra conosco. E o conteúdo da palavra de hoje, que está no capítulo 9 de Atos, é um conteúdo de Saulo, que era um político que foi chamado através de um mandato do céu e foi transformado em um evangelista. Então não é coincidência que hoje veio a visita de um político aqui na igreja. Qualquer pessoa pode tomar posse desse mandato do céu de pregar para os reis, para os políticos, para os governadores. A igreja é um lugar que precisa pregar para esse tipo de pessoas. E o Senhor deu para a nossa igreja o mandato do céu. E um dos mandatos é fazer com que o Japão se torne um país cristão e, através do Japão, pregarmos para o mundo. E esse é um propósito que é um propósito para destruir o diabo. Porque o propósito de Deus é destruir o diabo, é destruir Satanás. E nós, cada um de nós, recebemos esse mandato do céu. Nós da Igreja Missionária Evangélica, qual é o mandato do céu? Evangelizar o Japão e continuamente pregar o evangelho para o mundo e destruir o diabo. Então, esse grande mandato do céu, o que a gente precisa para cumprir isso? Precisamos construir, né, esse RUTC, essa instituição. Por isso nós estamos
orando para comprarmos esse local ali em Atsuta, para nós levantarmos essa instituição RUTC. Então, ali naquele lugar, nós vamos nos reunir, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos ser curados. Por que que nós somos curados? Quando você tem inimizade contra o diabo, você é curado. Se caso você está realmente com inimizade do diabo, você pode ter certeza que a tua fé está muito forte. Teus pais, né, teus avós, quando você vai lá nos seus antepassados, você começa a entender como que Satanás veio destruindo toda a tua família. Quando você olha para a história do Japão, você entende como que Satanás veio destruindo esse país por tantos anos. Se você é japonês, basta você ver, né, a história do seu país. Se você é coreano, vai ler a história do seu país e você vai entender como que Satanás veio destruindo o seu país. E você precisa ter essa inimizade contra o diabo. E no momento em que você tiver essa inimizade contra o diabo, você vai ser curado. Sabe por quê? Porque você fica fortalecido. E a igreja é o lugar para ser curado, para ser liberto. Quando você vem à igreja e escuta a palavra de Deus e adora a palavra de Deus, você fica forte. Os remanescentes, quando vêm ser treinados na igreja, eles são fortes, são fortalecidos. E ali no templo Atsuda, quando você olha para aquele lugar, você fica com inimizade contra o diabo e então você é fortalecido. Esse é o mandato do céu para nós. Esse país que veio sendo destruído por tanta idolatria, como nós podemos salvar ele? É o mandato da igreja. O mandato do céu para a igreja, porque só a igreja tem a autoridade para destruir Satanás. Qual é o mandato do céu para a igreja? É a grande comissão, pregar o evangelho. E o evangelho dentro do evangelismo, a missão dentro da missão. É você enviar missionários. A igreja primitiva, a igreja da Antioquia, ela é a igreja modelo para nós, né? A igreja de Antioquia. Por que a igreja de Antioquia foi uma igreja maravilhosa? Porque eles enviaram como missionário os seus pastores, que era Paulo e Barnabé. Nós precisamos chegar até esse momento, onde vamos enviar nossos pastores para a missão, como missionários. Eu não vou permanecer sendo apenas um pastor, mas eu vou me tornar também um missionário para ir para o mundo e pregar o evangelho. Isso é o 237. E o jardim remanescente é que nossas crianças, nossos remanescentes possam, daqui 20, 30 anos, estar no topo, estar como liderança. E o jardim da cura, né? Também, igualmente. Então, esse instituto, RUTC, precisa ser levantado. E quando nós tomamos posse do mandato do céu, o Senhor opera. O Senhor vai operar, vai fazer as coisas acontecer. Quando você entender o valor do mandato do céu, você vai caminhar por lugares, às vezes, um pouco difíceis, mas você não vai sentir sofrimento. Lá em Atos 9,16, está escrito assim, Atos 9,16, mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo já sabia que enquanto ele caminhasse no mandato do céu, não era um caminho leve, mas ia ser um caminho de sofrimento. Mas porque quando você caminha, né, dentro disso, você sabe que Satanás vai ser destruído. E Paulo sabia disso. E o mais importante, mesmo você caminhando nesse caminho de sofrimento, Jesus está com você e você terá vitória.
Por isso, Jesus está conosco e Ele operará. E não existe uma bênção maior do que essa. Então, nós podemos desfrutar dessa bênção através da oração. Deus está conosco. E o mandato que Ele nos deu do céu, Ele nos fortalecerá para nós conseguirmos ser essa torre inabalável. E Ele vai operar para que nós possamos cumprir esse mandato que veio do céu. Muitas igrejas, muitos cristãos não vivem para o mandato do céu. Eles apenas estão jogando fora a sua vida de fé, vivendo à toa. Então, e mesmo sabendo que o mandato do céu é a grande comissão, muitas vezes desistem no meio do caminho. Por que eles desistem? Porque Satanás ataca eles. E sabe por que Satanás ataca? Impede. Porque essa pessoa não acredita que Jesus Cristo já esmagou a cabeça de Satanás e que já destruiu o diabo. Por isso ela cai. Ela não toma posse do mandato do céu. Ela acaba indo por um caminho diferente do que é para ir. E Satanás, ele é um ser que ele sempre vai tentar tirar você do caminho, do mandato do céu. Um pastor, presidente. Eu estou aqui pregando. Nós seremos a igreja que pregará do Japão, que pregará para o mundo e que o pastor principal vai como missionário enviado. E às vezes você escuta isso, mas você acha que isso não tem nada a ver com a tua vida. Por quê que você acha? Porque existe um causador que faz você pensar assim. O diabo, ele faz com que você não aceite esse mandato do céu. Ele engana você para que você pense que isso não tem nada a ver com você. Porém, lá na cruz, Jesus já destruiu o diabo. Essa única vida que você tem, você não viver para o mandato do céu, e ir para outro caminho, você pode repreender o diabo que faz isso. Entende? Com você, que te impede de entender o mandato do céu. E eu também fui fortalecido quando eu comecei a orar. Eu comecei a orar e comecei a entender. Jesus Cristo já destruiu o diabo. É Deus que vai operar. Eu comecei a ter essa fé de que é Deus que vai fazer as coisas acontecer. Se o filho de vocês está passando por alguma coisa muito difícil, você não precisa ser incrédulo. Não seja incrédulo, você. Basta você, repreender Satanás. Por exemplo, Satanás que está impedindo o meu filho andar no caminho do mandato do céu. Eu te repreendo em nome de Jesus. O Deus, verdadeiro, Jesus Cristo, Ele já destruiu o diabo que está tentando tirar o meu filho do caminho do mandato do céu. Você pode orar dessa forma, com autoridade. E sabe, por causa dessas orações, a minha convicção está cada dia mais forte. Nossa igreja será a igreja que pregará para o Japão e pregará para o mundo, porque o Rei Jesus, que nós cremos, já destruiu Satanás. Ontem eu estive conversando com a minha filha até tarde da noite. A razão por nós abrirmos a escola aqui na igreja foi para fortalecer nossos remanescentes, nossas crianças, para que eles possam se tornar líderes no Japão
e estava conversando com ela, e então eu estava falando fortemente com a minha filha, e escutei também o que a minha filha estava falando, e eu também entendi que muitas coisas eu estava errado, e através dessa conversa franca, a minha fé, ela foi fortalecida novamente. Então eu comecei a orar. Satanás, que ele já foi destruído, esse Satanás que impede de entender que a escola que nós abrimos na igreja foi para fazer as crianças serem líderes, né? Eu comecei a orar e repreender Satanás. Eu percebi que eu estava incrédulo. Aleluia! Eu estava incrédulo. E a segunda bênção que você pode desfrutar é que esse Jesus está conosco, é o Emmanuel. E ele nos deu poder para nós suportarmos. Jesus ressuscitou e está vivo agora. E mais que isso, ele está em nós, vivo. Sabe por quê? Porque para nós exercermos o mandato do céu, não é através da nossa força, através da nossa força nós não íamos conseguir, mas é porque Jesus está em nós que nós conseguimos. Por isso ele está conosco, ele está em nós. E então agora, não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Então nós somos cheios através do Espírito Santo. Então somente Cristo opera através da nossa vida. E nós podemos declarar isso. E a terceira bênção que você pode desfrutar é que esse Jesus, que ele tem autoridade tanto no céu quanto na terra e ele opera em nós. Lá em Mateus 28, 20 está escrito: Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, né? Essa é a maior bênção que nós recebemos. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra e ele nos deu essa autoridade. Nós podemos desfrutar desse poder. O que é poder espiritual? Poder espiritual é você ter inimizade contra o diabo. Então Deus te deu inimizade contra o diabo para você lutar junto com Cristo contra ele. E através do nome de Jesus Cristo, você pode repreender Satanás que te impede de viver no caminho do mandato do céu. Se o teu filho não está indo bem, você pode repreender Satanás. Satanás, que tem impedido meu filho de ter uma vida feliz. Eu te repreendo, eu te amarro. A tua cabeça já foi esmagada naquela cruz. E você não pode se mexer, sabe por quê? Porque você está na frente de Cristo que está comigo. E pare de enganar o meu filho, pare de impedir o meu filho. Eu sou vitorioso, eu já conquistei. E então, quando você ora dessa forma, é só questão de tempo para as coisas mudarem de rumo. Quando eu vou todos os dias ao templo Atsuda e ali eu oro fervorosamente. Irmãos, não se volte com estresse para as pessoas, fique estressado com o diabo, sabe? Joga todo o teu ódio, tua raiva no diabo. E você vai sendo curado, você vai sendo liberto. Sabe por quê? Porque quando eu vou nesse templo e eu olho aquelas pessoas ali sendo enganadas por Satanás, eu imagino o quanto, por eras e eras, que essa família está sendo destruída pelo diabo. Se você não coloca essa inimizade contra o diabo, você vai acabar brigando com as pessoas que estão na tua família. Você começa a brigar com seu marido, com teus filhos, você começa a odiar teus filhos, você começa a odiar as pessoas que estão à sua volta, os irmãos que estão ao seu lado. Isso
é obra do diabo. Mas através do poder, né, de Satanás, os 5 poderes. Esse poder espiritual que vem de Deus, vem do Espírito Santo, que é o poder de você ter inimizade contra Satanás. Então, eu vou ao local onde eu quero comprar ali pra gente levantar o instituto do RUTC. E então ali eu oro fervorosamente, destruindo, né, amarrando Satanás. E eu fico muito cheio depois dessas orações, porque quando você vive para o mandato do céu, a primeira coisa que acontece é que você fica feliz, sabe? Porque você recebe verdadeiramente, você entende que você está vivendo útil. Então não importa, você não se importa mais o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Não precisa mais se preocupar com isso. Quando você vive para o mandato do céu, não importa a sua idade, como você está, sabe? Porque você sabe que é Deus que estará operando, é Deus que estará fazendo as coisas acontecer. Quando você toma posse do mandato do céu, você fica com mais vontade de adorar a Deus, você fica com mais vontade de orar. Você vai sendo transformado. E Deus derrama fé em você. Hoje nós estamos orando para essa instituição RUTC, mas quem que vai levantar essa instituição? Deus! Então lá em Deuteronômios 6:10, tem uma palavra assim, Deuteronômio 6:10. Deus, ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 6, 10 e 11. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que daria a vocês e sobre a qual jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, terra com grandes e boas cidades que vocês não construirão, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, nada nós vamos fazer. Tudo é Deus que vai nos dar. E por que Deus vai fazer isso para nós? Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor a imagens ou ídolos. Quando nós tomamos posse desse mandato do céu, Deus operará por nós. Então nós precisamos colocar nossa vontade aqui, nosso desejo aqui. Nós vamos dizimar para a arquitetura RUTC. Eu todos os dias estou ofertando para isso. Eu sei que Deus fará tudo, mas Deus não vai iniciar com nada, né? Vamos lembrar sobre Jesus. Quando Jesus fez aquele milagre da multiplicação, aquela criança, ele tinha uma coisa que não era, né? Não ia dar para todo mundo. Mas ele trouxe aquele pãozinho e aqueles peixes. Sabe? Jesus, ele poderia sim fazer com que aquelas pessoas comessem se não tivesse nada disso. Mas Jesus, ele ficou feliz, sabe com o quê? Com a fé daquela criança que trouxe aquele. Então, com aquele bentozinho dele. Eu sei que é muito, né, o tamanho dessas instituições que nós queremos fazer. Primeiro nós queremos comprar aquele terreno e depois nós queremos construir um prédio ali. Eu sei que é muito. Parece muito para nós. Mas nós cremos que é Deus que fará. E quando nós colocamos nosso desejo para isso, até mesmo nossas pequenas ofertas,
Sabe? É Deus, Ele quer ver nosso coração, na verdade. Ele vê o nosso coração quando nós ofertamos, não o valor que nós ofertamos. Primeiramente, nós precisamos ter o mandato do céu no nosso coração. Então, todos os irmãos da Igreja Missionária Evangélica, que todos possam tomar posse do seu mandato do céu. E que o Japão, dessa vez, não permaneça sendo o país de idolatria, mas um país de Deus, um país cristão. E quando nós tomamos posse desse mandato do céu, o Senhor opera. Vamos orar. Deus Pai, eu te agradeço. Obrigado porque o Senhor nos deu o mandato do céu. E nós cremos que o Senhor cumprirá esse mandato. Mas que o Senhor nos dê fé para nós crermos, Senhor. Senhor, protege todos os meus desejos, meus pensamentos. Que o Senhor possa me dar alegria abundante. Que o Senhor possa me dar, Senhor, uma fé abundante. Paulo, que era um perseguidor da igreja, ele foi transformado, Senhor, 180 graus. Que nós também possamos ser transformados. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.